Ainda tá oculto, tá? Mas em breve vai ser mostrado para você. Espiritualidade me falando de uma grande mudança aqui na tua vida. Por que uma grande mudança? Porque, olha, o que vai acontecer aqui você não vai nem acreditar. Cheguei, virginiano! Cheguei, virginiana! Cheguei, meus amores! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês, aquela leitura poderosa que vem trazendo a previsão para os próximos dias. Tudo que vai acontecer, tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba, meu amor, vai sair aqui agora comigo nesse vídeo. Principais acontecimentos, principais orientações. Se tiver algum alerta, também tem aconselhamento para você entender como é que você se liberta das amarras. Abre teus caminhos, transforma a tua vida para deixar do jeitinho que você deseja. Sejam todos vocês muito bem-vindos a essa leitura. Para quem ainda não me conhece, eu sou Evana. Eu sou cartomante, taróloga, sou também oraculista, terapeuta holística e trabalho com uma técnica poderosa chamada apometria. E para você que é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também a essa egrégora poderosa de virginianos que eu tenho aqui nesse canal comigo. Sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa. Você que gosta de leituras, aqui eu trago leituras para signos, também trago mensagens atemporais que são mensagens da espiritualidade e eu convido você a estar aqui sempre comigo, se inscrevendo, ativando esse sininho de notificações para você não perder nenhuma leitura. E bora começar essa leitura, Virgem? Bora! Leitura para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Virgem. Virgem forte no mapa, essa leitura também é para você. Virginiano, virginiana, por ser uma leitura coletiva, precisa conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na sua jornada, na tua vida. Assim você entende o que é pra você e você pega, e o que não é você só solta pro universo, ok? Então, com essa força poderosa, vamos começar. Enquanto eu embaralho as cartas, eu convido você a dar um like, um hypar nesse vídeo, não esquecer. Convido você também a estar comigo no meu Instagram, @souevana. Quando finalizar, vá lá no meu Instagram, me segue lá, aproveita, já compartilha esse conteúdo na sua rede social também, para que outros virginianos recebam essa mensagem de luz. E quem quiser estar participando de um clube de membros aqui do canal, tem clube de membros maravilhoso, com três níveis incríveis. Inclusive tem um nível aqui que você pode mandar uma pergunta por mês para mim. Você pode participar da apometria coletiva. Tem um outro nível que você pode estar recebendo tratamento espiritual e energético através de mesas radiônicas e outras técnicas espirituais aqui mesmo dentro do clube de membros. Tem leituras antecipadas, tem leituras exclusivas e tem também cursos aqui dentro do clube de membros. Então convido você a conhecer, meu amor. Bora lá, vamos ver. Eu vou abrir aqui baralho cigano de Maria Mulambo. Vamos ver o que temos para os próximos dias. Me conectando a essa egrégora poderosa, que também faço parte. Para quem não sabe, o meu ascendente é Virgem. E bora lá, vamos ver o que temos para nós. Meu amor, quem ainda não se inscreveu na apometria coletiva, se inscreve. Saiu ontem, mas as vagas estão voando, já está acabando. Porque esse mês vai ser muito poderoso. Então corre lá e se inscreve, ok? Quando acabar esse vídeo, vai no link da descrição. Carta dos livros para os virginianos. Carta do tubarão. Uau, amei. Carta do navio. Eita, movimento bom. Duas cartas coladinhas. Eu tenho o jardim e eu tenho os pássaros. E eu tenho a carta da carta. É uma carta. E essa carta aqui, meu amor, ela não tá de bobeira não, hein? Ela tá falando de uma situação que você ainda não consegue ler, mas você já consegue visualizar. Sabe, você pode ter um papel na tua mão, você não consegue ler, mas você visualiza que ali tem algo para você. Ainda tá oculto, tá?
mas em breve vai ser mostrado para você. Espiritualidade me falando de uma grande mudança aqui na tua vida. Por que uma grande mudança? Porque, olha, o que vai acontecer aqui você não vai nem acreditar. Meu amor, se para você isso tá ressoando com dinheiro, tem uma entrada financeira boa aí na tua vida, dentro das próximas semanas. Isso vai virar o jogo ao teu favor. Me fala muito de você. É como se você colocasse em prática algo aqui que tá travado. Você mexesse os seus pauzinhos em algo que tá travado. Ou aquela ideia, tirar aquela ideia do papel, colocar aquela ideia para acontecer. Eu não vou te dizer que não vai exigir esforço, vai sim. Talvez um esforço aqui até duplo. Não só seu, mas pode ser um esforço duplo seu, ou você mais alguém que você está lidando aqui nessa jornada de plantar e colher. Porque, meu amor, os próximos dias você vai plantar e você vai colher. E eu vou te dizer que é uma colheita que ela inicia dentro das próximas semanas e ela se estende aí por até 3 a 5 meses na tua vida de acontecimentos. Só que aqui tá falando de você precisando colocar em prática ou que já tá aí guardado ou que vai vir para você. Porque aqui alguns de vocês vão receber uma comunicação, um insight, algo vai chegar até você ou alguém. E com isso vem uma força. Para alguns aqui tá falando de sair de um sufoco. Esse sufoco ele pode ser financeiro? Pode, mas ele também pode estar falando que esse financeiro é um aporte para sair do sufoco em relação a algum lugar ou alguém. Um ambiente perigoso, ou um ambiente dominador, ou um ambiente que tem muita fofoca, muita intriga. Ou até de uma relação que você não está conseguindo ler o que está nessa relação e você quer se libertar. Independente aqui de como está ressoando, porque para cada um vai ser diferente, mira nesse alvo. E vai. Entendendo que quando a gente planta, com certeza a gente colhe. Muitas vezes, o fato de não colher imediato pode estar trazendo para você que já está plantando algum tipo de não acreditar, porque os seus olhos ainda não conseguem ver, enxergar. Mas foi aquilo que eu falei. Você não consegue enxergar o que está escrito, mas você vê que tem algo escrito lá. Me fala muito de um movimento de pós-colheita de liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de mudança, liberdade de transformação, liberdade de decisão. E a destruição total de uma energia oculta aqui, que está nesse jogo. A criança, o amigo, o caixão, a aliança, a âncora e a casa. Uau! Tem mentores aqui no jogo de vocês, tá? Ou um mentor ou uma mentora. Forte. Chamados nos oráculos de espiritualidade menor, nas cartas, mas aqui se mostram guardiões de força e de respeito. Uau! Tem uma energia de alguém segurando
as pontas aqui, quando eu digo alguém espiritual, tá? Segurando as pontas aqui para que você conquiste um sonho que está dentro do equilíbrio das emoções. Me fala de um pedido que você fez também. Você me pediu, porque ele está falando, tá? Você me pediu segurança e estabilidade. Você me pediu a transformação. Você me pediu o fim do sacrifício. E ele vem para você. Ele está no teu caminho, está na tua jornada, mas você precisa entender. Onde mora a solução, você tem que tocar. Depois que você toca, eu tenho concessão para fazer acontecer. A carta das escolhas aqui no fundo do deck. Complementando esse fundo de deck. Energia poderosa aqui nessa mesa. Guardião. Meu amor, você que ainda não se inscreveu aqui na imersão de 3 dias gratuitos, que eu vou te explicar por que a tua vida trava, por que as coisas acontecem, por que os altos e baixos, o que está acontecendo. E Evana, como é que eu tiro isso da minha vida? Vem para essa imersão. Eu vou te ensinar técnica, eu vou te explicar teoria, eu vou trazer tudo aqui para ajudar vocês, porque vocês estão me pedindo, e isso daqui é um presente meu para vocês, tá? Eu parei 3 dias na minha agenda só para estar disponível aqui para vocês. Essa imersão tem data e hora para acontecer. Quando acabar esse jogo, você vai no link da descrição aqui, ou você vai lá no meu site, eusoevana.com.br, e se inscreve na imersão da renovação espiritual. Entra no grupo para ser avisado, porque não vai ficar gravado. Eu tenho Pombagira do Cabaré. Exu Pimenta. Uai! Exu Capa Preta. E por que eu vim trazendo esse oráculo aqui dos guardiões? Exu do Lodo, no fundo do deck. Por que eu vim trazendo esse oráculo dos guardiões? Porque eu queria saber a força dessa espiritualidade que tá aqui. E essa espiritualidade vem me falando de, olha, quem mexeu com a tua energia não sabia com quem estava mexendo, não. Não sabia. Porque é aquela coisa. Tu estava amarrado aqui numa situação kármica, tá? Você estava amarrado, amarrada. Dentro dessa situação kármica, tinha uma cobrança espiritual aqui. E essa cobrança espiritual não está me falando de vidas passadas, não. Está me falando de uma escolha que você fez terrena, tá? No passado, mas aqui, que virou a tua vida de cabeça para baixo. Tá? É aquelas coisas que às vezes a gente mete os pés pelas mãos, toma uma decisão errada, e depois disso a torre vem caindo em cima da gente, aquela torre que só a gente sabe como é quando passa, e isso gerou um karma aqui terreno, karmas aqui, não estou falando de vidas passadas, estou falando do karma das escolhas. Então, se eu planto, eu colho, e aqui você colheu uma situação que te aprisionou. Por que te aprisionou? Porque aqui envolveu outros contextos, tá? Ou até outras pessoas. Mas, como tudo na vida tem um propósito, essa situação, ela sim te tornou mais forte, imbatível, inabalável. E faltava aqui uma virada de chave, tá? Para romper os grilhões e as amarras desse destino. Ou seja, é a escolha. Então, vamos supor assim, vou dar um exemplo aqui.
Até porque aqui está ressoando muito com a vida financeira. Pode ter outras ressoando contrária? Pode, porque é um campo coletivo. Mas como está ressoando muito com a vida financeira, eu vou dar um exemplo. Então, de repente, você trabalhava num lugar muito bom. E aí você conecta com o que você está vendo que você vai entender. O exemplo. Então, de repente, você trabalhava num lugar muito bom. Mas ali naquele lugar era muito pesado para você. Sabe? Você não aguentava. E aí você pediu demissão desse lugar. Porque você falou, agora eu vou abrir o meu próprio negócio. Um exemplo aqui. Quando você fez isso, você tomou uma decisão. E o futuro ali, pelo que eu vejo aqui nas cartas, ele não estava decidido só na tua decisão. Tinha a tua e tinha de outras pessoas envolvidas. Então, sendo essa decisão, isso que eu falei agora, outra decisão, você entenda que é por aí. Quando você se viu lá no meio do furacão, as águas, elas não estavam pacíficas. Ou seja, como se você mergulhou aqui com os tubarões. É modo sobrevivência que você entrou depois dessa escolha. Esse modo sobrevivência, ele fez com que algumas pessoas, que eram modo sobrevivência, eu vou te dizer, tá? Tu ia sair dali. Aqui eu vejo uma pessoa forte. Tu ia sair dali. Mais forte ainda. Só que algumas pessoas aqui, que estão envolvidas nesse contexto, se aproveitaram do teu pior momento para mexer na tua energia, para mexer nas tuas emoções, para te sabotar. E ali você perdeu o poder da escolha. Porque você queria sair dali e você não podia. Você queria se libertar daquela situação e você não podia. Como se você tivesse aprisionado num ciclo repetitivo ou numa roda de samsara. Só que não vinda da vida passada, vinda dessa vida de uma escolha. E foi nesse momento que você fez esse pedido aí, tá? Talvez você não lembre, talvez você lembre. E esse espiritual, ele que te guia, que te ampara, que tá aqui, ele trabalha com a ordem da justiça divina. E aí, o que ele precisa? De frequência. Ele precisa de frequência para agir. Porque o mal que entrou, que pode ser uma energia ou uma pessoa má. Uma pessoa má. Essa pessoa, ela tomou posse de algo que é teu. Ela se sentiu aqui nessa situação. E esse guardião quieto, essa guardiã quieta, deixando essa pessoa tomar posse, tome posse. Sabe quando é aquela coisa que falam assim? Quando a gente tá no fundo do poço, a gente conhece as pessoas, ou então dê poder àquela pessoa e conheça essa pessoa. Foi mais ou menos isso aqui. E o guardião deixou, porque aqui você estava trabalhando tua frequência. Só que aqui me mostra que eu vou te dizer que você está a um passo de entrar numa frequência aqui de realização. Um passo. Esse passo está conectado porque se você aprendeu muito. Você aprendeu muito aqui. Aprendeu a se amar, a se enxergar. Aprendeu a não ser mais inocente. Aprendeu a observar que as pessoas, elas... Tem pessoas maldosas, mas tem pessoas que não são maldosas, mas a ferida delas machuca você. E você aprendeu a se proteger dessa situação. Se você ainda não aprendeu, mas você está aqui nesse vídeo, meu amor, você vai aprender. Porque está aqui como linha de aprendizado.
harmônica. Olha que lindo. E aí, esse passo aqui, para a justiça divina te honrar, ele está conectado à saída dessa frequência. E a saída dessa frequência e a entrada de outra frequência me fala de você botando para quebrar mesmo. Que é o quê? Tocar para frente alguma coisa que ficou para trás. Pode ser para trás, recente, ou para trás nessa época, tá? Alinha aí seus pensamentos, porque é uma leitura coletiva. Para que você faça o tempo trabalhar ao teu favor. Garra, ação, coragem, direção, movimento, contexto. Coloque metas no papel, Virgem. Coloque metas no papel. Trace datas. Cumpra as metas. E veja o quanto esse espiritual consegue trazer a firmeza aqui para uma realização. Ele fala que está com você. Me parece aqui ser um guardião na linha desse cemitério. E todo mundo, ai, Evana, meu Deus, para quem não conhece bem. A linha de cemitério é aquela linha, ele pode ser um guardião do seu campo ou estar no seu campo nesse momento, porque foi designado para te ajudar a se libertar dessa energia. Então, o que é o guardião da linha de cemitério? É aquele, meu amor, que vai quebrar as demandas, que vai tirar as energias espúrias, negativas, pesadas demais, aquela que ninguém consegue lidar. Ele é também o guardião da transição entre a vida e a morte, onde a vida e a morte não está falando só da nossa morte do corpo físico, mas da morte do velho para o início do novo. E se alguém mexeu com a tua energia ao ponto de te levar a uma frequência umbralina, pesada, de cemitério, é esse guardião que vai limpar, que ele é o dono desse lugar. E ele tá nesse trabalho com você, independente se é teu guardião ou não, tá? Ou tua guardiã ou não. Para alguns pode ser uma guardiã. Isso aqui é muito forte, porque tem uma libertação aqui e uma liberação que vai abrir portas, vai abrir fluxo. Deixa eu ver qual oráculo tá me chamando aqui. Você. Meu amor, vamos continuar. Não esquece de dar um like e um hype nesse vídeo. Não esquece de trazer seu mantra aqui, ó. Eu me reconstruo com o poder de Deus. Porque quando esse guardião trabalha, alguém lá em cima falou, tá autorizado. Isso aqui é com concessão, tá? E aí, meu amor, vou te dizer. Vamos ver quem é que vai aguentar ver você lá no topo. Vamos ver, novas leituras vão aí, vão revelar muita coisa, porque eu já tô vendo aqui. Vamos ver quem é que vai aguentar. Porque tem gente aqui que vai ficar com cara de tacho mesmo. Para quem quiser estar agendando uma consulta ou um tratamento comigo, você vai lá no meu site, eu sou evana.com.br. Lá você vai encontrar todos os valores, tá? Horários, lá mesmo você agenda. A carta da raiva. Falei. Vai ter alguém que vai ficar com muita raiva disso aí, meu amor. A autoaceitação. Tem alguém que não vai aceitar isso aqui, não. A raiva. O maior dos milagres. Gente, faz tempo que eu tô falando que Virgem vai atingir um milagre aqui.
E olha, quem te viu, quem te vê, tá? Vai ter gente te olhando da cabeça aos pés com aquele olhar de deboche, de raposa, mas você vai estar assim, ó. Sabe? Nem aí. Porque você vai estar vivendo um poder divino nas tuas mãos. E olha, eu vou te dizer, meu amor, para você que isso ainda não chegou, trabalhe, colocar para frente isso aí, ou enxergar essa questão. Como eu falei, muitas vezes alguém que vai precisar ter olhar lá para o passado, onde foi interrompido algo. Foi proposital, tá? Não seu, mas das energias no entorno, ou até a energia de alguém. Como se alguém olhasse e falasse, você não é capaz disso, mas mexeu alguma coisa aqui para murchar esse projeto. Tá? Mas a coitada dessa pessoa. Luz no caminho. É isso aí. Foi colocada uma interferência aqui na tua vida. E para alguns foi um pedido espiritual, tá? E aí você falou assim, não, então agora eu tenho que parar tudo para lidar com outra coisa. E aí você se perdeu nesse caminho mesmo. Mas a transmutação, ó. Você aprendendo diante de todas as dificuldades. Essa carta aqui, ela mostra, muito legal, essa carta aqui tem muito a ver com essa questão do guardião, do cemitério, da morte, da vida, porque essa carta mostra a pessoa renascendo depois de estar no pior ambiente. A flor de lótus, ela nasce da lama. E ela é linda. É de umas ferramentas apométricas de transmutação de energias negativas mais fortes que tem, é a flor de lótus. Existem vários tipos da flor de lótus, né? Mas todas elas transmutam energias muito negativas em positivas. Trazem reconciliação, aqui pode ser reconciliação familiar, harmonização familiar, envolvida nessa questão também, entre você e alguém. É quando a vida ela não vai ser perfeita, virgem, porque não tem essa perfeição. Mas a vida ela vai ser o melhor. Sabe por quê? Você estará envolto de energias de frequências muito poderosas. Nada de mal vai poder te atingir aqui, nada, 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 nada. E aquela pessoa que fez isso com você, que mexeu com você, ela vai ter problemas piores para lidar aqui, que vai fazer ela fugir. Fugir, se afastar de você. Ou ela vai ter que lidar com alguém pior, com um problema pior, ou ela vai sentir medo do teu poder, tá? Esse poder aqui dos milagres. Porque quando você chegar para ancorar o teu barco em terra firme, tu não vai chegar sozinho, sozinha não. Junto de você aqui chegam os teus guardiões. E essa pessoa vai tremer na base. E isso vai ser um acontecimento, tá? Isso vai gerar raiva, frustração nessa pessoa? Vai, porque ela não vai aceitar essa conquista que você vai ter. O problema é dela. Vou ser bem sincera. Aqui, você vence porque você merece. Você vence porque você carregou os piores fardos, mas você agora pode ser livre. E se tem uma coisa aqui que também tá falando muito alto sobre essa situação, é o controle da raiva, tá? Aqui, eu sei, como eu falei, a vida pode não ser perfeita e você ter que ouvir coisas, passar por coisas ainda que pesam na tua mente, pesam no teu coração. Mas compreenda que toda vez que você não devolve na mesma moeda, você chega mais perto desse milagre. E isso não quer dizer passar a mão na cabeça de quem está errando e aceitar as pessoas se maltratar. Mas é a gente devolver o mal com o bem. O mal com o bem.
E se tem uma coisa que eu aprendi que mudou muito a minha vida e fez a justiça divina agir na minha vida, foi isso, tá? Isso foi até um papo que rolou lá na apometria coletiva. Se você estava lá, você vai saber do que eu tô falando. Do último encontro de abril. A gente falou sobre devolva ao remetente, né? Alguém falou. Eu sempre devolvo ao remetente. E aí eu falei, olha, eu não faço isso. Porque quando eu fui para a apometria, eu aprendi de uma outra forma. Porque muitas vezes a gente devolve para o remetente sem nem entender que está devolvendo, né? Porque nós, seres humanos, somos reativos. Então, até que a gente tome consciência disso, a gente devolve. Então, eu acredito eu, por ser uma pessoa que eu era muito reativa, muito pavio curto, eu devolvia. Sem nem estar entendendo que estava devolvendo. Quando veio a apometria, e eu me vi assim, cara, eu nunca fiz nada para ninguém. E o que é isso tudo na minha vida? E a apometria, eu fui estudar os ensinamentos espirituais. Eu entendi que, quando eu devolvo ao remetente, eu não sei o que eu estou devolvendo para ele. Eu não sei o que ele me enviou. Mas vamos supor que ele me enviou sofrimento, eu estou devolvendo sofrimento. E quando eu devolvo o sofrimento, o que volta para mim? Sofrimento. Isso é lei universal energética. Tudo que eu mando, volta para mim. Então, por mais que eu esteja devolvendo, aquilo fica igualzinho um jogo de ping-pong. Pá, 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 pá. Até que alguém pare, solte a raquete e deixe a bolinha quicar e cair no chão. Isso daí é não devolvo. Eu transmuto isso aqui em luz. Se eu for devolver, eu vou devolver em harmonia. Porque eu quero receber harmonia. Se eu for devolver, eu quero devolver amor. Porque eu quero receber amor. Ou se eu não tô nessas condições, porque às vezes a gente não tá, porque às vezes fere muita gente, eu transmuto em luz e entrego pro Criador. E o Criador resolve o que faz com aquilo ali. Quando você faz isso, faz essa entrega divina, ou você devolve pro outro em forma de coisas positivas, a justiça divina começa a agir. E quando eu descobri isso, eu mudei muito os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus direcionamentos e a pessoa que eu sou. Não é que eu não sinta raiva, não é que às vezes eu não fico magoada, mas é algo que assim, dá e passa. Porque hoje eu entendo o contexto do todo. E o todo o universo é um espelho. Ele reflete aquilo que a gente entrega. E por que eu tô trazendo isso para você? Para que você compreenda que nem tudo sempre vai ser flores. Mas ao você entender isso, você se coloca num campo de proteção. Continua com a sua ação. Mesmo que aqui fale que não. Que aqui falem que não. Sabe quando você fala assim, tô nem aí pro que os outros vão falar? Eu vou lá e vou fazer? Aí você entende a tua força. Aí você para de olhar para as distrações no teu caminho. E aí você chega nesse milagre. Porque você consegue pôr em prática aquilo que ficou pausado ou aquilo que ficou pausado e que você ainda não está enxergando, mas vai enxergar. Para de dar brecha pro inimigo. É mais ou menos isso. Para de dar brecha pro inimigo, tá? Esse aqui foi um recado espiritual, uma brecha espiritual aqui, que eles me mostraram, tá? E pede pra você não achar que é besteira alguma coisa aí. Renúncia ao conhecimento, o foco, a renovação e as bênçãos disfarçadas. Tem alguma coisa que você tá deixando de lado, isso aqui é besteira, não vou fazer não. Ou isso aqui depois eu faço, agora não dá tempo não. É aí que mora o mal dos milagres, tá? Tua vida vai mudar muito, eu vou te dizer. Você tem 3 semanas aí para conduzir esse barco para essa jornada. Mas daqui a 3 anos, tu volta aqui e me conta. Tu volta não, tu vai estar aqui, né, comigo. Mas daqui a 3 anos, me conta o que aconteceu depois dessa leitura também. Guarda isso que eu tô falando para você. É uma coisa que você nunca imaginou. Ninguém nunca acreditou, mas você vai conquistar. Porque aqui tem uma escalada. Eu vejo você escalando uma montanha, mas chegando lá no topo e fincando a tua bandeira. Então, ou seja, muito forte essa energia para vocês.
Maravilha, eu adoro esse campo de bênçãos para todos os signos. Mas quando vem para o que a gente está inserido, né, meu amor? É maravilhoso ainda. Então, pegando o que ressoa, vamos ver os aconselhamentos para vocês. O copo de água. Olha, sentiu raiva? Bota água na boca. Gente, eu falei isso na leitura de Leão. Era outras cartas, mas veio essa imagem. E aqui, ó, guarda para você algumas coisas, tá? Arruma outras formas de expressar a raiva. Ou seja, exercício físico, escrita terapêutica, a própria terapia, né? Desabafar com alguém. A ama de leite. Patuar de amor. E aqui tá me falando que isso aqui é um ato de amor próprio, tá? Onde você dá pra você aquilo que nunca te deram. A saúde. A boa sorte. A viagem. A grande viagem. Para você sair daqui da frequência do desconforto e entrar na frequência da realização e da paz. Cuida da sua saúde emocional, tá? Isso tá muito conectado com você não parar ao longo do caminho, não se importar com as opiniões alheias, não escutar o que os outros tá falando e seguir em frente rumo ao milagre que você quer pra tua vida, tá? Esse milagre vem. Aqui para alguns de vocês, isso aqui tá me falando de saúde mesmo. Saúde emocional é saúde física, ok? Aqui tem alguém esperando um milagre na saúde física e ele vai. Só que você precisa se dedicar. Não adianta você estar contando só com a sorte, ok? Precisa se dedicar aqui no que você precisa fazer. Seja abertura de dinheiro, seja doença física ou o que for. Virgem. E aqui é quando você fica esperando que o universo te dê, alguém te dê, algo aconteça, corra atrás, tá? É aquilo que eu falei. Dê pra você aquilo que alguém nunca te deu. Ninguém te aceita, se aceite. E veja essa mágica acontecer. Isso aí vai pra alguém. Carta da figa, da alegria. O corte do mal. Com a espiritualidade aqui, a carta da estrela d'alva. Meu amor, a sua proteção aqui, ó, é uma felicidade também. Que é quando alguém tá querendo colocar você numa zona de desconforto, para que você não entre nessa frequência e esse mal, a espiritualidade não consiga cortar. Olha o recado todo espiritual que teve nessa leitura, ela é muito espiritual. E aí eu te convido realmente a estar compreendendo essa mensagem para você cortar, tá? Esse mal. Se você quiser usar uma figa como amuleto de proteção, usa. Eu tenho uma enorme na porta da minha casa. É uma dica aí para quem quiser colocar. No portal mesmo, na minha porteira. Com isso, a espiritualidade consegue fazer com que pessoas falsas e que não gostem de você não pisem no teu território. Casa, mesa de trabalho, tá? Coloca aí. Olha que passos firmes é o teu aconselhamento final. A estrada é longa, mas cheia de descobertas. Aproveite o percurso e não apenas o destino. Cada passo traz aprendizados que transformarão sua jornada. Muitas vezes podemos encontrar flores junto às pedras, tá vendo? Vai atrás, meu amor, vai atrás. Vai atrás que você vai conseguir enxergar onde está a porta desse milagre, ok? E para você que já sabe o que é, corre atrás, hein? Que o milagre tá pertinho aí de ser acessado. E é isso, meus amores, olha... Um grande beijo, gratidão. Eu vou convidando vocês agora a estarem assistindo o signo Lua, signo ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Não esquece
de estar comigo no meu Instagram, @soivana, aqui no Clube de Membros, tá? Não esquece de se inscrever na imersão ao vivo online gratuita aqui no canal e da apometria coletiva se você desejar um grande tratamento de limpeza energética. É isso, meus amores. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.